Não, e aí eu queria que você falasse um pouquinho também, para a gente até, né, completar esse ciclo, né, dos hemisférios. Essa, vamos dizer assim, eu não vou dizer que é modismo, né, mas essa necessidade, talvez, não sei nem dizer qual o termo, dessa diferença do hemisfério norte para o hemisfério sul, que a gente vê hoje é assim, não, eu estou no Brasil, eu estou, né, nesse país aqui, nessa região, eu vou só fazer o que está conectado aqui com sul, os ciclos naturais daqui. Esquecendo que a gente tem uma tradição antiga, mas aí uma né? egrégora disso, né? Claro, ninguém vai estar mudando ninguém, mas assim, né? Eu queria que você falasse... Pautada nas coisas que a Mirella disse e que a gente vivenciou muito. Queria que você falasse um pouco disso, que você é tão bom, esclarecedor aí, né? Nós temos, então, esse sincretismo religioso, né? Então, a Páscoa, por exemplo, dá muito fácil para a gente estudar a Páscoa. Por que tem o ovo e o coelho? O que tem a ver o ovo e o coelho? Que são símbolos da deusa Ostara, que era a pessoa que representava o solstício de outono, né? Tá vendo? Porque da primavera. Da primavera, gente. Ai, gente, da primavera. Esse aí até eu sabia, tá? Não, mas é porque é do outono do Brasil, tá vendo? Isso que eu confundo mesmo. Então, aí entra o que a Mirella falava o seguinte, existe uma força de egrégora. Tantos milênios onde as pessoas cuidavam, por exemplo, bem também fácil da gente entender. Na época de 31 de outubro, a gente trabalhar com os ancestrais, que depois virou o Dia das Bruxas. Ou finados hoje, né? Sim. Como que você vai trabalhar uma fogueira de Beltane, onde a egrégora tá atuando para você ir para dentro, de uma força até de escorpião, entendeu? Tudo bem, até dá para trabalhar uma sexualidade, uma coisa assim, mas vai para dentro. Então, existe toda uma força espiritual atuando. Ancestral, firmada, um campo energético firmado desses antigos rituais milenares. Agora, estamos no hemisfério sul. É diferente aqui. Então, como que a gente lida? Tem várias maneiras. Existe a gente estudar. Tem gente que faz a roda mista, que é ficar Nunca tinha ouvido falar? Eu já. A roda mista, que você tem os sabás do fogo, que são fixos, você mantém. E você vivencia os sabás solares pautados na energia das suas... Por isso que eu me confundi do hemisfério sul. Entendi. Eu trabalho mais com a coisa fixa mesmo. Com a mista. Eu me misturo um pouco. Sim. Mas é possível você também perceber a força que está atuando aqui, é o outono, e eu tenho que trabalhar a Ostara, que é a primavera, como eu trabalho aqui, que é a minha força de outono, que é mais para dentro, a criatividade, a força de Ostara que está vindo no sabá de Imbolc em fevereiro. Entende? Dá para você acomodar as duas forças. O que não... aí é Mariana falando. Eu tenho dificuldade de fazer os rituais que são fixos, que são os festivais de fogo, invertido para o hemisfério sul. Eu tenho dificuldade. E tem toda uma história. Isso e aqui tem é um contexto. Eu tenho essa conexão com a minha ancestralidade que veio da Europa mesmo. Exato. Eu tenho conexão também com os índios brasileiros, porque praticamente quase todos os brasileiros tiveram essa mistura, português, índio e tal. Sim. Mas eu venho eu acesso muito a ancestralidade. Agora sou eu, Mariana. Pode ser que alguém que seja índio tá mais conectado. Agora, tem uma questão assim do hemisfério sul, né? Eu posso falar da minha experiência também. Claro. De viver aqui no Brasil, em Brasília. A gente não tem essas diferenças 4 estações. Das estações, né, tão perceptíveis assim como no hemisfério norte. Exatamente, né? Não temos. Então, ainda mais daqui para cima, perto do Equador, que vai mesmo ter essas 2 estações, né? E quando a gente pega assim as celebrações, que são datas fixas, festa junina, enfim, e que ao mesmo tempo traz as questões assim dos equinócios, dos solstícios, porque a gente entra também na questão astrológica. Exato. Porque quando a gente fala, por exemplo, na entrada do signo de Câncer, que mais ou menos vai começando a dar para trás, é como se o Sol começasse a se recolher. Então, a gente tem essas nuances assim de várias coisas que nos levam a nos conectar justamente com, não vou dizer hemisfério norte, mas com essa tradição antiga. Isso. Com esse conhecimento antigo, né?
que aqui pra gente fica mais difícil ter essa percepção da Sim. natureza, por Sim, com exemplo, né? certeza. Mas aqui em Brasília, ou é seca, Ou é ou é chuva. chuva. Exato. não é? Nós Aí não tem o temos frio, isso. Você vai mas pro norte. hoje pro tá norte frio, do país, amanhã tá sol, tá quente pra no caramba. mesmo dia, né? Então a gente, né, a gente não tem essa A gente percepção. não tem as não tem estações neve, definidas, né? Não tem aquela coisa de ver, De não. inverno. Não de- tem, de né? depoimento. Então, assim, é mais pra Europa. não é tão perceptível, né? Não. Então, eu não sei. Então, para mim, como você falou, uma questão pessoal, né? Mas para mim, eu me conecto com essa tradição antiga por isso, porque eu vivencio através dos festivais, das datas comemorativas, que para mim Exato. tem um significado Mais diferente. é diferente. orgânico. É, Eu sinto essa é. organicidade com esses antigos rituais pagãos. Para mim faz sentido. Pra mim faz muito sentido. E eles fizeram exatamente como a gente está falando. Nessas mudanças pautado todas na- de estação. E contando a história, né? Uma história de um ciclo de vida. E eu sinto que ritualizar cada uma desses pontos nos prepara Nossa, e maravilhoso. dá uma... Ai, vamos entrar no próximo movimento. Porque se conecta, né? Isso. porque como é que eu vou Sabe, pegar... dá um alívio, É, entendeu? por exemplo, Tá, 31 de maravilhoso. outubro, celebrar Fazer uma- Beltane, né? Eu não consigo. Com os véus. Tênues. Tênues, com todo assim. mundo falando de finados, com todo mundo Nada. indo pra cemitério. Então, pra mim é complicado. Eu não consigo. Não, Eu não dá. consigo. Não dá. Vamos celebrar a sexualidade. Vamos fazer uma fogueira e... Eu não Nós consigo. somos boas nisso, né, Mariana? De fogo. Somos boas. Nada contra a fogueira, porque eu gosto de uma Eu fogueira. adoro a Né? fogueira, sempre Mas dá no uma boa momento fogueira. certo. Mas assim... Mas que eu vai acho ter mais toda- difícil. exato, Espiritualmente, exato, é mais... né? A Mirella dizia que era frágil, Isso. entende? Espiritualmente e energeticamente. Sim, é mais porque frágil. Não tem uma base histórica, né? Não Pode tem... ser construída, É, tá tudo ainda, certo. Talvez esteja sendo Exato, construída. talvez Tá esteja sendo sendo Essa construída. coisa exato. mista, como você falou, que eu achei bem legal, bem interessante. Mas E eu algo, consigo fazer, eu fico fazendo essas traduções assim, tô no outono com o Festival da Primavera, entendeu? Eu Aham. mergulho Eu direto dou no esses, hemisfério sabe, você vai norte, só no né? hemisfério norte mesmo, né? Vou só Eu no já dou hemisfério norte. essa nem como. uma conectada, Eu não entendeu? consigo. Porque a gente foi treinada, né, É. Fê, também, né? Não Treinada só no treinada, sentido de mas eu acho vivenciar que a mesmo, né? gente teve esse entendimento, né? Teve. E essa vivência, a gente mergulhou nesse gente processo mergulhou. e entendeu ele. Eu acho que isso é fantástico, né? A gente organizou as nossas células para funcionar naquilo, para Exato. relembrar aquilo. Eu acho Exato. que foi esse um papel muito grande. Eu acho que dessa abertura de trilha que a gente fez para o Sagrado Feminino no Brasil. Porque eu vou ser sincera, a gente que construiu, que fomos as fundadoras da Teia de Teia aqui de Brasília, Sim. e que estávamos com Mirella há mais de 20 anos, como outras que vieram até um pouco antes, Nani, sim. Andréia Boni, e Inês, e a Esther, exatamente. Que eu pensei, você pegou. Aham. E elas são, nós somos, e com somos, Mirella, somos as desbravadoras desse movimento no Brasil, gente. Exato. Sabe? Mirella A gente foi uma grande foi, missionária. com É. certeza. Incrível. Ela foi uma grande Uma missionária. grande missionária. Eu E que a lembro- gente ajudou a fortalecer. Eu lembro quando a gente foi para o primeiro encontro mundial de círculos de mulheres. Nossa! Você lembra, em São Paulo? Eu não cheguei aí. Gente, Eu tinha que- criança pequena. aí eu lembro assim que a gente tinha que ir entrando e fazendo círculo e sentando. Gente, Aí é uma eu fiquei força observando maravilhosa. aquele movimento, aquilo foi Não, me tô toda tomando arrepiada, conta. tá vendo? E aí eu olhei assim para Mirella. Aí eu falei assim, Mirella, estamos de volta. Porque, arrepiei. Eu porque tô toda arrepiada, só de você falar. isso, gente, porque esse movimento É um era relembrar, importante. cara. É incrível. Quando as mulheres que eu faço... Às vezes a gente faz um curso, usa um tarô como um instrumento, mas pode ser astrologia, pode ser qualquer... Mas quando a gente faz com que essas mulheres, ou até os homens que já vivenciaram tudo, restaura essa conexão, gente, Maravilhoso. é muito poderoso. É E a mulher poderoso É demais. muito poderoso. E a mulher demais. precisa disso, né? Precisa. Merece isso. Até Pre- para elas isso. entrarem em contato uma com E as é um outras. poder que não é aquele poder Não. violento. Não. É Não. o poder de pertencimento. Isso.